Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade, que tem como proposta estudar e refletir sobre o tema Fora da caridade não há salvação, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, nos encontramos recolhidos em Teu santo nome para conduzirmos nossa programação de estudo. E queremos, Senhor, rogar ao vosso coração magnânimo que nos envolva em mais essa oportunidade, favorecendo-nos as condições para conduzirmos a nossa programação. Permita-nos, Senhor, podermos contar com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco desses momentos, favorecendo-nos mais amplamente o entendimento das lições, e que a vossa paz, Mestre querido, permaneça sempre conosco. Assim seja. Muito bem, estudar sobre o tema Fora da caridade não há salvação vai nos proporcionar algumas reflexões acerca do verdadeiro sentido da vida e como devemos nos orientar para podermos alcançar os objetivos para os quais todos nós somos desafiados a alcançar. E a doutrina espírita nos ensina que o nosso propósito é a perfeição. Esse é o grande objetivo de todos nós espíritos imortais. E a diretriz determinante para alcançarmos a perfeição é o amor. Então, exercitar o amor é um dever mandatório para todos nós. Porque é determinante, é lei que devemos nos submeter. A submissão à lei do amor nos conduz à felicidade. Contrariar essa lei é, portanto, colher dissabores e a infelicidade. E o tema, ele é muito interessante, é um tema pautado, porque ele nos permite refletir sobre o amor no seu desdobramento para a dimensão da caridade, que tem em nosso Senhor Jesus Cristo a nossa referência, nossa maior referência. Então, como entender a afirmativa de Kardec? Fora da caridade não há salvação. E como nós espíritas devemos entender a caridade? E mais, tomarmos essa diretriz
do codificador, fora da caridade não há salvação, como um padrão de comportamento. É nesse sentido que queremos refletir com esse estudo. Como referência bibliográfica para nos orientar nas reflexões que faremos, nós vamos tomar como referência o Livro dos Espíritos, um dos livros que constitui o Pentateuco kardeciano, livro lançado em 1857, 18 de abril de 1857. Vamos selecionar algumas perguntas para podermos refletir. O outro livro que tomaremos como referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, livro publicado em 1864, que o codificador nos apresenta uma metodologia para podermos estudar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Kardec, ele nos proporciona entender por que a doutrina espírita é a chave para podermos compreender todo o ensinamento de nosso Senhor. E queremos inicialmente compartilhar essa pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 625, que o Kardec então vai formular aos espíritos superiores. E a pergunta do codificador é o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos vão responder a Kardec, os espíritos superiores vão responder a Kardec que esse tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo é Jesus. Então, o tema que vamos desdobrar em nosso estudo, ele tem como referência os ensinamentos de nosso Senhor. E Jesus é nosso guia e modelo para nos orientar sobre o amor. Amor que se desdobra em várias dimensões com aplicação em nossa vida, em todos os processos da vida, que hoje nós vamos tratar na perspectiva da caridade. Muito bem, vamos aqui adiante. O comentário do Kardec à pergunta, né, e obviamente a resposta, ele vai desenvolver um comentário e nós vamos compartilhar apenas um trecho, que é este. Que ele vai dizer o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Essas são considerações do codificador acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que não tem como não tomarmos Jesus como nossa referência para tratar do tema da caridade. Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, que nunca
antes de Jesus, o amor alcançara a qualidade de que se reveste, nem fora propagado como recurso de valor inestimável para a vida. Essas anotações se encontram no livro Libertação pelo Amor, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Portanto, Jesus é nossa fonte de inspiração para a vida, porque os ensinamentos de nosso Senhor, enquanto diretriz para a nossa vida, nos ilumina o caminho para a perfeição. Muito bem, e no livro Amor, Imbatível Amor, também com a veneranda Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar o seguinte apontamento que nós entendemos muito interessante. Ela diz aqui o seguinte, que assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. A autora espiritual lança a mão aqui de uma figura, né, metafórica do oxigênio para a alma, para nos mostrar a importância do amor para o espírito imortal. A relevância do amor enquanto lei a nos orientar em nossa caminhada evolutiva. Portanto, quando nós não nos submetemos ao amor, que é uma lei de Deus, ela vai dizer, a alma se enfraquece, o espírito adoece, perde o sentido de viver. Porque amar é lei. Lei de Deus. Lei que todos devemos submeter. E a caridade se insere nesse contexto. Como vamos destacar na sequência de nossa fala, em trechos que vamos apresentar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec estuda passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fechando essa parte aqui, é importante nós considerarmos que quando nós não somos capazes de amar, quando nós não amamos, nós adoecemos. Quando nós não amamos, perdemos o sentido da vida, o interesse de Deus. Perdemos a referência para a construção da nossa felicidade. E aí, temos como consequência a dor, o sofrimento, que é uma bênção, que vai nos chamar a atenção para o verdadeiro sentido da vida. Como o amor é lei, nós devemos nos submeter incondicionalmente. E a dor resultante de sua negação reabilita o espírito, o colocando na trajetória para Deus. Então, é uma reflexão que devemos fazer, porque a caridade é o amor, essencialmente. Por isso o Kardec
ele nos traz uma premissa que é essencial para orientar a nossa conduta na vida. Fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade é negar o amor. A caridade é quando nós nos inserimos nesse contexto e nos submetemos incondicionalmente à lei do amor. Bom, e recorrendo ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar um estudo muito interessante que o Kardec desenvolve, no qual ele deu como título Fora da Caridade não há salvação. Ele, na primeira seção do capítulo, ele toma como referência a passagem que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. E em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Porém, para esse estudo, nós pedimos aqui licença para fazer a leitura apenas do trecho de Lucas, que é o trecho que contempla, inclusive, a parábola do bom samaritano. Então, o trecho que leremos agora está no capítulo 10, versículos de 25 a 30. Quando o doutor da lei aborda Jesus questionando acerca do que fazer para alcançar a vida eterna, Jesus lhe responde: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus lhe disse: é o que faremos na sequência, quando então destacaremos a parábola do bom samaritano. Bom, nós vamos recorrer agora ao livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37, para destacarmos aqui a parábola do bom samaritano. E o texto diz o seguinte, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Então temos aqui na história 4 personagens. O homem que caiu em poder dos ladrões, por invigilância, estava descendo. A figura do sacerdote, que passou adiante. A figura do levita, outro personagem, que passou adiante. E o personagem do samaritano. O que essa
história pode revelar, sobretudo no que tange ao estudo que estamos refletindo aqui, que é sobre a caridade. Ora, a parábola é muito interessante, porque Jesus nos ensina, com essa história de fundo moral, quem é nosso próximo. E mais, quem exercitou o amor e tem atitude de caridade. Dentre os personagens que a história evidencia, nós vamos encontrar o sacerdote, um líder religioso dos judeus. Mas o que valeu o conhecimento que esse sacerdote tinha? Nada. Porque contrariou a lei do amor. Foi indiferente ao estado daquele homem. Na sequência veio o levita, que também trabalhava no templo religioso, tinha conhecimento. Mas qual foi a atitude do levita? Passou de lado também. Foi indiferente, assim como o sacerdote. Já o samaritano, personagem, né? E aqui dentro daquele contexto histórico, desprezado, né? O povo samaritano era desprezado pelos judeus e visto como não puros, considerados heréticos, o povo, né? Os samaritanos. Por quê? Porque eram contrários aos dogmas instituídos pela religião judaica. Dogmas que orientavam aspectos totalmente contrários aos fundamentos da lei de Deus. Porém, foi o samaritano que exercitou o amor, que fez a caridade, teve compaixão e socorreu aquele homem. Ora, uma mensagem cristalina de nosso Senhor Jesus Cristo, de que a nossa salvação está no cumprimento à lei de amor, à caridade, e não à religião. E Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele vai trazer uma contribuição muito interessante que queremos compartilhar, que vai dizer o seguinte, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Entender, portanto, que a caridade e a humildade, como destaca aqui o codificador, é fator causal para a felicidade. Enquanto que o egoísmo e o orgulho, a infelicidade. A parábola do bom samaritano, ela nos ensina acerca disso. Quem fez caridade dentre aqueles personagens? É uma referência para nós que em nossa vida diária, em qualquer processo que vamos experienciar, em qualquer setor da vida, temos uma vida de relação. E nessa vida de relação,
estamos diante do próximo. E qual atitude estamos empreendendo nessa relação? Precisamos refletir sobre isso. Porque a caridade é um exercício do amor, é compaixão. E o codificador acrescenta aqui outro trecho: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. O codificador, antes desse trecho, ele vai destacar trechos das bem-aventuranças, quando nosso Senhor, ele, no Sermão do Monte, vai nos ensinar acerca de atitudes, de virtudes necessárias para podermos alcançar a perfeição. Muito bem. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai formular uma pergunta aos espíritos superiores, que é o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos superiores vão responder a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ficou mais claro para o nosso entendimento a resposta que proporciona para todos nós um entendimento claríssimo do que é ser caridoso. E é importante considerar que a doutrina espírita, ela traz para nós esse ensinamento cristalino. Nós podemos dizer que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, porque é a doutrina que resgata os ensinamentos genuínos do Senhor, para iluminar nosso entendimento dos ensinamentos do Senhor, para a vivência do amor. Porque Jesus é nossa referência de perfeição. Como responder os espíritos superiores a Kardec na questão 625, é nosso guia e modelo. Então, aqui na resposta, vejam bem, para nós, inclusive, nos orientarmos em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na relação com o nosso próximo. Porque o nosso próximo, então, na perspectiva da parábola do bom samaritano, são todas aquelas pessoas com as quais nós temos alguma relação, temos alguma convivência. No contexto familiar, no contexto do trabalho, na via pública, na escola, em qualquer processo da vida. Nós vamos, na nossa vida de relação, interagir com o irmão, e é preciso que prevaleça aí o sentimento de fraternidade, de solidariedade. Porque o que é ser benevolente para com todos? Ser bom, desenvolver um olhar sensível, afetuoso para com o semelhante, independentemente de quem seja. Ser caridoso é ser benevolente, portanto.
é ser indulgente para as imperfeições do outro. Ser indulgente é aceitar o próximo como ele é e não agir com arrogância e com prepotência para querer mudar o outro. Cada um tem que pensar em si. Quanto ao semelhante, temos que ter indulgência. Isso é caridade. E perdão das ofensas. Perdoar o semelhante é ver o próximo enquanto um instrumento para o nosso progresso espiritual e não como alguém que nos ofende. Tudo bem que, de repente, ele até, de uma forma equivocada, nos agrediu, nos ofendeu. Vamos considerá-lo enquanto um instrumento para podermos desenvolver em nós a habilidade quanto à caridade. Então, a habilidade relacional, a habilidade atitudinal, para podermos, então, aprender com Jesus, que nos ensinou tudo isso. Tá certo? Caridade, para o espírito Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, apenas um trechinho aqui, é o estímulo vivo da fraternidade, que ligará homens e nações numa só família. Qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que governa os destinos do planeta e vai nos colocar num outro patamar em termos evolutivos, unidos por esse sentimento de fraternidade, onde o amor vai prevalecer. E nós queremos compartilhar aqui um outro trecho do Evangelho do Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 22, 37 a 39, que também é referência do Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele colocou como título Fora da Caridade não há salvação, que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, eu vou trazer apenas 3 versículos, mas o contexto é um contexto muito interessante, porque quando Jesus ele é abordado pelos fariseus sobre o grande mandamento da lei, né, ele vai responder o seguinte, isso aqui está no versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ele respondendo acerca do grande mandamento. E no versículo 38, nós temos esse o maior e primeiro mandamento. E no versículo 39, ele conclui, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, como podemos compreender esse ensinamento, não é? De nosso Senhor Jesus Cristo? Kardec, no Evangelho, é o capítulo que nós estamos desenvolvendo, que é o capítulo 15, porém aqui no item 5 ele vai dizer o seguinte, que caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, qual a escolha
estamos fazendo em nossa vida? Caridade e humildade que nos conduz à salvação? Ou alimentando o egoísmo e o orgulho, que é projetando a nossa perdição, a dor, o sofrimento, a repetição de experiências, porque devemos recapitular? É a reflexão que precisamos fazer. E o dia a dia é marcado de oportunidades, porque a nossa vida de relação ela é muito intensa. A começar no contexto familiar, a relação da vida a dois, de um casal, que é preciso ser orientada por uma relação de respeito. Aqueles 3 fundamentos da caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, precisam ser colocados como modelo mental a nos orientar no nosso dia a dia. Não só no contexto familiar, em vários outros processos da vida nos quais nós temos experiências, exercitamos as nossas faculdades no contexto do trabalho, no segmento escolar, seja na condição de gestores escolares, seja na condição de professores, seja na condição de alunos, em qualquer processo. Nós devemos, portanto, nos submeter à orientação de nosso Senhor. Caridade e humildade. Ser benevolente. Desenvolver esse olhar sensível para com o semelhante. Olhar de afeto, fraterno, solidário. Ser indulgente, aceitar o outro como ele é. Eu posso não concordar com ele. Lógico, isso é o direito que me assiste. Mas eu preciso compreendê-lo, porque ele está na condição dele. E perdoar. Perdoar as ofensas é ver o próximo enquanto oportunidade, enquanto instrumento para o nosso progresso. Porque o ato da ofensa precisa de compreensão, porque esse ato fica na memória. Nós precisamos compreender esse ato para entender o ato como oportunidade de progresso espiritual. Portanto, benevolência, indulgência e perdão das ofensas é que vão nos orientar nesse contexto aí da caridade e da humildade, que é a senda única da salvação. Fora isso, é a da perdição. Qual é a nossa escolha? Continua aqui o codificador. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Este é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, por que não ver o semelhante enquanto um instrumento, uma oportunidade para o nosso progresso espiritual? A nossa felicidade está no nosso próximo. As condições para podermos construir a nossa felicidade está em nosso semelhante. Em qualquer contexto da vida. Nós precisamos desenvolver esse olhar. O olhar da caridade, da fraternidade, da solidariedade.
agirmos com benevolência, com indulgência e com perdão das ofensas. E o Kardec, então, nesse trecho aqui, ele vai destacar o seguinte: logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo há que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E com isso, nós vamos entender que essa premissa, fora da caridade não há salvação, é um resgate do ensinamento cristalino do Senhor. Por isso, o Espiritismo é um cristianismo redivivo. E com isso, podemos entender as oportunidades que a vida nos confere, uma vez que a nossa vida de relação é intensa. E mais uma vez vou repetir: o próximo é oportunidade, é instrumento de progresso em nossa jornada, não ameaça. E no item 8 do capítulo 15, mesmo capítulo que nós estamos tomando como referência, o codificador vai argumentar ainda que a máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adore o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Vejam bem como a vida ela nos proporciona oportunidades. Nós vivemos numa sociedade diversa, numa sociedade plural. Precisamos registrar, precisamos tomar consciência acerca desses ensinamentos do Senhor, para podermos atuar com atitude de inclusão e não de exclusão. Para podermos conviver nessa sociedade plural, nessa sociedade diversa, respeitando os direitos do próximo. Porque indulgência é isso. Eu preciso respeitar o próximo, na condição que ele se apresenta. Ah, mas ele está equivocado. Ele pode estar equivocado, mas ele está numa condição para poder tomar a decisão que está tomando. Se ele estiver equivocado, em algum momento da vida dele, ele vai despertar. Mas não cabe a nós, numa postura de arrogância, de prepotência, querer que o outro seja igual a mim. Isso não é caridade. A caridade, como os espíritos superiores nos ensinam, na questão 886, é benevolência. Essa consideração de bondade, de afeto, esse olhar sensível para entender o próximo. É indulgência, aceitar o semelhante como ele é. E perdão das ofensas. Portanto, a vida, ela sempre nos proporciona oportunidades. Quando as leis de Deus se manifestam naturalmente, sem a ação indébita do homem. Tem um trecho de Paulo que é muito interessante, que seria a caridade na perspectiva de Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13 dessa epístola, no versículo de 1 a 7, eu gostaria de compartilhar aqui o texto, que é o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos,
se eu não tiver caridade? Serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Muito bacana esse trecho que nós acabamos de ler, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7. É para refletirmos nesse momento do nosso estudo. Convidamos todos, então, a partir das considerações que já compartilhamos aqui e no contexto dessa leitura, refletir um pouco mais. E no versículo 13 deste mesmo capítulo da primeira epístola aos Coríntios, Paulo vai dizer: agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E o codificador vai aqui fazer as considerações acerca desse trecho. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. Independe de qualquer crença particular, de qualquer segmento religioso. Porque a caridade é uma manifestação, o gesto, a atitude da caridade, de amor, é um gesto de dentro para fora. É uma manifestação do amor em germe que manifesta em nós, enquanto criaturas de Deus, que é amor. A caridade, portanto, é essa nossa relação com o Pai. É quando nós conseguimos agir em consonância com Ele, deixar que esse amor que prevalece enquanto lei universal se manifeste em nós, em nossa intimidade. E que a gente consiga, enquanto pensamento, enquanto palavras e enquanto atitude e comportamento, expressar em nosso dia a dia, na relação com o semelhante. Isso, portanto, independe de crença, de religião. A religião pode até favorecer, porque ela, enquanto proposta de religar o homem a Deus, deve criar condições nesse sentido. Mas independe. E o codificador, então, no item 7, ele acrescenta: faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Portanto, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos encontrar um campo fértil de oportunidades em nossa vida para aplicação. Em nossa vida. Buscar inspiração em nosso Senhor,
como no personagem da história contada por Jesus, do bom samaritano. Agir com benevolência, com compaixão, na relação com o semelhante. Nos mais variados processos que temos em nossa vida. Essa submissão à lei de Deus é a salvação. Submeter às leis soberanas da vida, às leis de Deus, é a nossa salvação. Bom, e para as considerações finais de nosso estudo, nós vamos aqui compartilhar uma figura em que destacamos aqui Deus, nosso Pai, o Criador, né? Que a doutrina espírita nos ensina muito claramente acerca de Deus. Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Entender que as leis de Deus se manifestam naturalmente. Inclusive, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão responder a Kardec que as leis de Deus se encontram inscritas em nossa consciência. Portanto, cada um de nós tem essa orientação divina. Mais uma razão para nós podermos compreender que cada um está no seu tempo. Entender a importância da indulgência em nossa vida, para compreender o outro na condição que se apresenta na vida. E quanto a nós, entendermos que a nossa meta, o nosso propósito é a perfeição. Irmos ao encontro de Deus, desenvolvendo as nossas faculdades em duas dimensões, dimensão intelectual e dimensão moral. E a caridade, o exercício da caridade, é determinante nessa trajetória de retorno ao Pai, como nos ensina Jesus. E aqui tivemos a oportunidade de fazer uma breve reflexão. Nosso Senhor, portanto, foi a referência que utilizamos para podermos refletir acerca da caridade. E como os espíritos superiores responderam a Kardec, ele é nosso guia e modelo de perfeição para o exercício do amor, para o exercício da caridade, da fraternidade, da solidariedade, para entendermos o semelhante. E o Espiritismo, que nós, portanto, vamos encontrar a chave para entender os fundamentos de Nosso Senhor, os ensinamentos de Nosso Senhor com mais profundidade, para podermos, então, com isso, nos orientar de forma segura, estabelecer diretrizes seguras para a nossa caminhada. E por isso que o Espiritismo é a chave para podermos entender o sentido espiritual que as palavras de Jesus contemplam. Portanto, nós não podemos reclamar. Nós temos uma orientação para Deus. A questão aqui é de atitude para fazermos as escolhas corretas. Só. Obviamente, o estudo, a tomada de consciência é fundamental. Porque ler um livro de capa a capa, estudar, ter um envolvimento teórico, isso é importante, mas a tomada de consciência é mais importante para podermos colocar em prática os ensinamentos. E isso é a atitude do dia a dia. E a caridade é uma rota segura.
Com isso, nós encerramos nosso estudo desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que eu agradecemos, Senhor, por esses momentos que fomos abençoados pelo Senhor para podermos conduzir a nossa programação e refletirmos acerca do amor, da caridade, fundamentos essenciais para podermos orientar a nossa caminhada evolutiva. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.